Hoje nós vamos iniciar a série Convicções em Tempos de Incerteza. Convicções em tempos de incerteza. E por que os pastores colocaram esta série? Porque nós vivemos tempos de incerteza. Seja na esfera econômica, quando a nossa economia parece que não decola, temos aí o desemprego em alta, temos um quadro eleitoral extremamente complicado, e o grande favorito, segundo pesquisa esta semana, em primeiro lugar, o favorito está preso. O presidente Lula está preso, está em primeiro lugar nas intenções de voto. E o que vai acontecer se ele ganhar? Como fica um presidente preso, mas inocentado pelo voto popular, entre aspas? É uma situação de incerteza. As mais diversas situações familiares, alguns estão passando aqui dramas pessoais, dramas familiares. Dentro do mundo que a gente vive, de grandes incertezas, com o dólar batendo lá em cima, semana após semana, é fundamental relembrarmos, irmos a palavra de Deus, para que sejam revitalizadas em nós as convicções, as nossas convicções. Como filhos de Deus, temos convicções em tempos de incerteza. E hoje, em particular, vamos falar sobre o tema ansiedade. Seria a ansiedade o mal do século, como as pessoas costumam falar? É isso que nós veremos agora. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, em Mateus capítulo 6, leremos do versículo 25 até o versículo 34. Vamos nos colocar em pé para a leitura do texto. Essa palavra de Deus, vamos estar aqui concentrados naquilo que a palavra de Deus nos fala. Permaneça depois com a sua Bíblia aberta. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra viva e eficaz. E rogamos que, através da revelação e obra do Teu Espírito Santo, possamos ter um ambiente favorável para a ministração da Tua palavra, para que ela seja acolhida no coração e para que ela seja frutificada e colocada em prática, em nome de Jesus.
Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, esse texto faz parte do Sermão da Montanha, quando Jesus faz uma proposta de vida no reino de Deus para aquelas pessoas que o viram. E quando a gente ouve falar sobre ansiedade no mal do século, eu tenho meus questionamentos a respeito disso. Afinal, Jesus proferiu essas palavras ao homem de quase 2000 anos atrás. E o local onde Jesus proferiu essas palavras, no chamado Sermão do Monte, é exatamente nesse local, nessa paisagem que você está vendo. Não é uma montanha alta, é uma pequena montanha chamada Monte Eremos. Monte Eremos. E ao fundo você observa ali, no caso você olhando para cá, né? O Mar da Galileia. Uma paisagem linda, bucólica. E olhando para uma paisagem dessa, você fica pensando que motivos teria o homem de 2000 anos atrás, pescadores da Galileia, homens de vida simples, que motivos eles teriam para ficarem ansiosos? Que motivos teriam? É algo muito interessante. Então você vê que a ansiedade ela não é o mal do século, mas ela acompanha a humanidade durante todo esse tempo. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu que cerca de 33% da população mundial sofre de algum tipo de mal relacionado à ansiedade e os distúrbios correlatos. Sofre de ansiedade ou sofre de síndrome do pânico, de depressão, de insônia, alguma coisa correlata. 33% significa 1 a cada 3 pessoas tem algo a ver com ansiedade. E o pastor Ricardo Agreste nos fala algo muito interessante sobre as demandas do mundo contemporâneo que intensificam a ansiedade. Primeiro ele fala sobre a multiplicidade dos papéis. Antigamente, o homem ele tinha uma profissão, ele trabalhava, voltava para casa, e em casa ele era marido e pai. A mulher geralmente trabalhava em casa e era esposa e mãe. E hoje tudo mudou. Ambos trabalham fora, ambos trabalham dentro de casa, e chega em casa e você não consegue ficar somente em casa. Você tem que ir para a academia, tem que levar o filho do inglês, no balé, e atividades fora, em supermercado, reunião do condomínio. Quantas coisas que fazem parte da nossa vida. Eu não sei você, mas eu quantas vezes já fui me deitar e de repente vem aquele pensamento: puxa, esqueci de determinada coisa. Porque o dia vai ficando curto para o número de atividades das nossas demandas. Outra coisa é o ritmo de produção. Hoje, a maioria dos trabalhos são estressantes. Trabalhos em que, por exemplo, nessa situação econômica, uma irmã trabalha numa empresa e ela contava tinham 4 pessoas no seu departamento, e eles mandaram embora 3, chegaram para ela e falaram: bem, agora você é uma excelente funcionária, demos prioridade a você, mas você tem que manter o mesmo nível de produção em 1. Trabalhos que levam a ansiedade como se fosse uma esteira de produção, em que você vai trabalhando sem parar, e naquele ritmo forte, e é sempre um projeto novo, e você está mal terminando esse projeto, já tem um projeto engavetado, pau na máquina, que a gente tem mais coisa para fazer. E a Revolução Industrial mudou completamente esse quadro. Antigamente, as pessoas tinham um tipo de serviço artesanal. Hoje, pelo tipo de trabalho que elas têm, a Revolução Industrial mudou de uma maneira que é tudo feito com um ritmo forte. Não há tempo para demoras. Pessoas que são lentas têm muita dificuldade em se colocar no mercado. E quem gosta daqueles filmes cult, um filme muito interessante é aquele Tempos Modernos, de Charles Chaplin, em que ele mostra assim, naquela esteira de produção, o camarada fica assim na esteira de produção o tempo todo, naquele ritmo, e na hora que acaba ele vai para casa, ele vai embora assim, né? Andando na rua e no ônibus assim também. Tal é a ansiedade, tal o ritmo de produção que a sociedade nos coloca. Outro problema são as distâncias geográficas. Antigamente a pessoa trabalhava próximo de sua casa.
Alguns trabalhavam ali na lavoura, que era ao lado da sua casa. Meu sogro trabalhou a vida inteira num quartinho, um momento no fundo, depois ali na frente da casa, sempre junto. As pessoas não gastavam tempo. Hoje, quem de nós aqui, seres mortais, não já enfrentou um grande congestionamento na Marginal, ou mesmo em Guarulhos? A gente demora um tempo tremendo nas distâncias geográficas. Isso faz com que o nosso tempo se reduza e crie um ambiente de ansiedade. A tecnologia foi algo que entrou também na nossa vida. Embora a tecnologia, no primeiro momento, ela nos ajuda a administrar melhor o tempo, por outro lado, quantos voltam para casa e são obrigados a responder e-mail, mensagem de WhatsApp e quantas coisas, o tempo vai aumentando. Eu não sei o seu, mas eu sou procurado 24 horas por dia. Tem horas que eu tenho que dar um tempo, porque as pessoas escrevem e vão colocando, e quando a gente demora meia hora em responder, nossa, o que aconteceu com você? Você sumiu? Faz meia hora que eu te mandei uma mensagem, você não respondeu ainda. Mudanças aceleradas. A nossa sociedade vive exatamente isso. Tudo acontece numa velocidade maior, e essa velocidade faz com que tantas vezes a gente não pare para refletir naquilo que é realmente possível. É difícil a gente falar não para algo. E quando alguém fala não, você pode fazer isso? E você fala não. Porque tudo tem que ser um ritmo, tudo tem que ser acelerado, tudo tem que ser atropelado. A própria competitividade profissional faz com que a gente tenha sempre que lidar com novas ferramentas, não parar de estudar, fazer cursos para não ficar para trás. Violência, insegurança. Você assiste o noticiário e é uma coisa terrível, você começa a ficar ansioso. Essa semana, a Angélica e eu estávamos assistindo o noticiário, de repente mostrou notícia de um policial que foi morto no Rio de Janeiro, aí a mãe dele foi reconhecer o corpo, morreu também, e logo depois uma reportagem de uma mãe que estava em licença maternidade, acabou de amamentar o filho, levou um tiro no peito e morreu. E a gente ficando assim, meu Deus, a gente desligou. Certa vez eu fui num aniversário do meu cunhado, que trabalhava numa grande emissora de televisão, e ele convidou o seu diretor, ele era diretor de jornalismo de uma região aqui de São Paulo. E eu naquela semana havia assistido uma reportagem num jornal dessa emissora, em que eu achei assim, algo sem propósito. No meio de um monte de acontecimentos importantes, tinha a reportagem de um macaquinho no zoológico de São Paulo que vivia solitário. E aí eles compraram uma macaquinha de outro zoológico e os dois se encontraram e ficou um tempo mostrando os dois e beijando os macaquinhos e toda aquela reportagem. E eu pensei assim, nossa, que coisa sem propósito, com tanta coisa para a gente falar, vai falar sobre o namoro dos macaquinhos. E eu perguntei isso para ele. Por que no meio de um noticiário, com tanta coisa tão importante, vocês soltaram uma reportagem dos macaquinhos? E ele falou assim, sabe por quê? No noticiário tem tanta notícia ruim, tem tanta coisa estressante, que se a gente de vez em quando não colocar uma reportagem dessas, que são reportagens frias, né, que eles chamam, para baixar o estresse, para despressurizar, o cara desliga, ou muda de canal. Porque ele vai ficando tenso. E a última reportagem é sempre uma reportagem mais tranquila. Se você terminar em alta, nossa, amanhã eu não quero ver mais esse noticiário, me faz mal. Então eles terminam com alguma coisa assim, mais amena, tipo, volte amanhã. O lar deixou de ser um local tranquilo. Você chega em casa, televisão ligada, celulares tocando alguma coisa, os computadores ligados com alguma coisa, e os barulhos da cidade acabam se estendendo também ao nosso lar. E somos condicionados a isso, a ponto de que se você chegar em casa e estiver tranquilo, muito tranquilo, você liga a televisão, liga o liquidificador, batedeira, qualquer coisa, você tem que ouvir algum barulho. Eu achei interessante que esse feriado, a Angélica e eu estivemos em Bauru, fomos ministrar lá no acampamento abençoado de jovens, e a gente ficou hospedado na chácara. E era aquele silêncio assim na noite. Que falta me fazia aquele barulho dos aviões passando em cima da minha casa.
tudo tranquilo, tranquilo. Cadê os meus aviões? Né? Para me deixar dormir mais tranquilo. A gente é condicionado a isso. E presta atenção no que eu vou te falar. Cada vez menos tiramos momentos tranquilos, de silêncio e de meditação. As devocionais, quantas vezes, no meio dessa agitação, ela é atropelada. Vou orando, dirigindo o carro. Põe uma palavra ali para ouvir. Ou vou lendo a Bíblia no celular, no ônibus, com aquele monte de barulho acontecendo. A gente não para e prioriza uma devocional tranquila, um silêncio. Sempre tem que ser um atropelo. E presta atenção, uma devocional e reflexão tranquila, num ambiente tranquilo, é fundamental para mudar a paisagem interna. Só quando a gente consegue mudar a paisagem interna é que a gente consegue administrar a paisagem externa. Porque muitas vezes não conseguimos mudar a paisagem externa. Continua o consumismo, a agitação, a violência, as pessoas correndo. Mas quando conseguimos mudar a paisagem interna, com paz, descanso em Deus, podemos ir para a paisagem externa e sermos agentes de transformação. Quando a paz de Deus habita mente e coração, o exterior pode continuar o mesmo, mas a maneira de nos relacionarmos com o exterior muda, porque o nosso interior está transformado. Mateus, capítulo 6, 25 a 34, que nós acabamos de ler, Jesus repete várias vezes o termo: não fiqueis ansiosos. Na NVI fala: não se preocupem. Várias vezes ele fala isso. E por quê? Quando ele fala não andeis ansiosos, nós queremos explicar que primeiro Jesus está falando sobre não andar em constante ansiedade. É lógico que há diversas situações na vida em que há uma ansiedade natural. Você está na véspera da sua entrevista de emprego. É natural que você tenha uma pequena ansiedade no coração. Você está dentro de uma situação de um drama familiar. Ou você está para se casar. Nós temos vários jovens aqui que estão se casando, estão para se casar. Você já observou vida de noivo que está para se casar? Ele não é normal. Você olha para ele e está assim, como assim. Ele está lá, mas é um avatar. Porque ele já está tão envolvido com uma série de coisas, de agitação, que é natural. O camarada vai se casar, ele começa a ficar, vai chegando a hora, aquilo vai criando uma expectativa na vida dele. Eu me lembro que o Davi, quando nasceu, ele nasceu lá em Bauru e eu tive a alegria de poder assistir o parto. Então ali você está participando, há uma expectativa, mas você está ali. Mas no caso do Lucas e da Rebeca não podia, porque era gravidez gemelar e eles não permitem, porque é considerado gravidez de risco, ainda mais pelo tamanho. Entre os dois juntos, lá eram quase 7 quilos de bebê. Lá em casa todo mundo já nasce selado, né? O Davi nasceu com 4 e pouco, né? Não sei quem puxar. Mas aí o que acontece? Ele estava naquela expectativa. E o médico chegou para a gente e falou assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão passar no consultório, eu vou examinar a Angélica e vocês já vêm com a mala, que vocês já vão para o hospital e logo eu vou logo atrás para fazer o parto. Legal. E aí eu expliquei para o Davi: você vai ficar na casa do vovô, da vovó, acertei tudo aqui na comunidade, vamos para lá. No outro dia a gente passa no médico e ele fala assim: é bom esperar mais um pouco, mais uma semana. Mais uma semana. Você sabe como é que é grávida, né? Grávida já chora por qualquer motivo. Você está chorando porque não sei, me deu uma vontade de chorar. Você imagine a Angélica chorando mais situação. Já voltou para casa. Eu tinha falado para o Davi: você vai ficar na casa do vovô, da vovó, reprocessa tudo, não vai acontecer mais. Aí fica aqui. Liguei para o escritório, marca tudo de novo. Chega a noite, meia-noite, pô, estoura a bolsa. Aí liga para o médico:
vocês têm que estar aqui em 1 hora. Meu Deus, já sei. Me lembra de tudo que eu falei, reprocessa tudo de novo. O louvor foi lá, buscou, vamos para casa, de madrugada, e faz a mala, e sai correndo. Eu chego no hospital e vou entrando com a gente. Não, ela sobe sozinha. Você tem que ficar aqui fazendo a ficha. Eu fazendo a ficha. Aí eu subo lá no hospital, ela lá no setor. Madrugada, ninguém. Sabe o que é uma ala inteira vazia? E olhando. E todos os versículos bíblicos me vinham à mente. Um negócio lindo. Até que Deus foi acalmando, tranquilizando o coração. Mas são situações de ansiedade. Uma coisa é andar em constante ansiedade, outra coisa são situações pontuais. E não se preocupar de forma excessiva. Porque mesmo essa ansiedade, em situações normais, tem que ter um controle, tem que ter um limite. Ela não pode angustiar ou afligir a nossa alma. Porque o grande problema, quando a aflição começa a tomar conta da nossa alma, é que nós nos deixamos consumir por um pensamento. Isso é muito complicado, porque a gente começa a ter pensamentos sempre negativos em relação ao futuro, perspectivas negativas, e a gente não aproveita o presente. Você está aí com a família, você não consegue curtir seu neto, curtir seu filho, sua família, porque você está com a cabeça em outro lugar. E aí você começa a ficar de mau humor, as pessoas vão brincar, falar alguma coisa com você. Vai ficando tenso. Isso vai nos consumindo e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando Jesus fala não andeis ansiosos, refere-se a um tipo de preocupação que não tem poder para mudar o passado. Há pessoas que vivem em função de coisas que aconteceram no passado, e isso os atormenta e afeta a qualidade de vida do presente, porque emocionalmente ele está ligado lá atrás, e isso confunde a percepção do futuro e do que tem realmente valor na vida. Ele vai se deixando levar pela ansiedade, e de repente ele não consegue mais discernir aquilo que realmente é importante e aquilo que não é, porque ele está absorto pela ansiedade. Ela determina como é a sua vida e compromete em relação ao futuro. O interessante é que isso é tão forte, que em Mateus capítulo 13, versículo 22, Jesus dá um exemplo muito interessante na parábola do semeador. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. O semeador saiu e jogou várias sementes, mas teve uma que caiu no espinheiro. O que aconteceu? Devido à ansiedade, devido às preocupações desta vida e o engano das riquezas, a palavra de Deus se tornou infrutífera na vida desta pessoa. Presta atenção. Se nós nos deixamos dominar pela ansiedade, você lê a Bíblia, a palavra de Deus está ali, e aquilo não mexe com você, porque você está absorto na ansiedade. Você acabou de cantar o cântico, Jesus alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo. Acabamos de cantar esse cântico, mas aquela palavra refratária bate e volta, porque você está absorto nesta preocupação. Eu posso estar falando aqui agora, mas a sua alma está inquieta, está absorta na preocupação, e a palavra se torna infrutífera. Um exemplo disso foi o que aconteceu com Marta. Em Lucas 10, 41, Jesus fala para Marta: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Por que Jesus falou essas palavras para Marta? Você imagina a cena. Jesus está falando com os seus discípulos. Naquele tempo não era comum a mulher parar para ouvir. A mulher não era ensinada, sequer alfabetizada entre os judeus. E Jesus dava oportunidade para que Maria ficasse ali, sentada, olhando firmemente para as palavras de Jesus. E enquanto isso, estava ali Marta fazendo o almoço, cuidando da casa, arrumando a casa.
e com uma série de preocupações, e olhando Maria, aquela sua irmã folgada, ali sentada, não ajudando. E ela vai ficando agitada. E você sabe que mulher, quando vai guardando as coisas e não coloca para fora, aquilo é um vulcão prestes a entrar em erupção. E ela olhando para Marta, para Maria. E ela não está aguentando. De repente ela chega para Jesus e fala: Jesus, o senhor não se importa? Estou aqui trabalhando que nem uma camela, e essa minha irmã folgada está aqui sentada. Se você acha que o seu irmão é folgado, console-se, isso vem desde os tempos bíblicos. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu estou aqui trabalhando. Olha, mas alguém tinha que cuidar do almoço, alguém tinha que cuidar da casa. Trabalhar é ruim? Não. Jesus chega para Marta e fala: Marta, Marta, você está preocupada aí? Inquieta com muitas coisas. O problema de Marta não era o excesso de ocupações, mas o excesso de preocupações. Marta estava ali, próxima a Jesus, ouvindo as palavras de Jesus por tabela. Afinal, ela estava trabalhando e Jesus estava ali falando. Mas Marta estava tão consumida com as suas preocupações que sequer conseguia discernir e ouvir as palavras de Jesus. E talvez você tenha chegado aqui nesta manhã, que você está aqui presente. Jesus está falando, Jesus está ministrando o nosso coração, uma reunião em que estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo desde o início. Mas talvez você esteja tão envolvido nas suas inquietações, nas suas preocupações, que você não consegue discernir o que Jesus está falando com você agora. Quando Jesus fala em Mateus 6,25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus está querendo nos dizer que não devemos nos preocupar com a coisa errada. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que a roupa. Eu não sei o que você vai almoçar hoje. Talvez você almoce macarronada com frango, lasanha, lasanha. Só não sobrou para mim, viu? Nunca sobra para mim. Lasanha, feijoada, peito de diabo, eu não sei o que você vai comer. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: presta atenção, muito mais importante do que você vai comer é ter o que comer, é ter o pão de cada dia. É isso que Jesus está querendo nos mostrar, a valorizarmos aquilo que é realmente importante. Vale mais ter um corpo saudável do que roupas bonitas. É isso que Jesus está querendo mostrar. Porque senão a gente começa a se preocupar com coisas que são ilegítimas. E presta atenção, são com coisas ilegítimas. São com coisas que não valem a pena. Por exemplo, que tal olhar para os pássaros? Jesus está falando: olha para os pássaros e veja o que eles estão dizendo. A gente não consegue nem parar para olhar a natureza, muito menos olhar os pássaros. Mas os pássaros estão nos falando: confie no caráter do seu Criador. É exatamente isso o que a Bíblia está querendo mostrar. Jesus está querendo falar nos versículos 26 e 27 sobre a vida, comida e bebida. Jesus está querendo mostrar que não há nenhuma estratégia na vida, nada que possamos fazer que prolongue uma hora sequer da nossa vida. Não há nada que nós podemos fazer para controlar. Eu me recuso a morrer no dia tal, no horário tal. Primeiro que eu não sei. Segundo, eu me recuso. Eu quero fazer algo para aumentar meu tempo de vida. Tem como fazer isso?
Não. Jesus está querendo mostrar o seguinte: há coisas que você não tem controle na vida. Então por que você tenta controlar tudo? Jesus fala sobre corpo e vestimento. Olha como são os lírios do campo. Jesus os veste e ficam lindos dessa maneira. Mas espera aí, essa roupa que Jesus está falando para mim tem grife. Ela é feita em Paris ou na rua Paris, lá no Cabo Sul? Onde que é? E a gente começa a ficar ansioso porque dá valor a coisas erradas. Nós criamos um padrão de consumo alto e ficamos frustrados se por algum motivo a gente é obrigado a administrar a situação e baixar um pouco mais. Fica frustrado porque é obrigado, numa situação econômica, a vender aquele carro no ano X e comprar um ano inferior. Ficamos frustrados porque a gente não consegue manter aquele canal de assinatura, porque a gente perde algumas mordomias da vida. Ficamos frustrados e preocupados porque eu convidei gente para almoçar em casa, para comer um churrasco, e não deu para comprar picanha. O que eles vão dizer? Está dando para entender como muitas das nossas ansiedades são por coisas que Jesus nunca falou que são importantes. E nós, dentro dessa sociedade consumista, acabamos absorvendo isso como se fosse absoluto. E Jesus fecha o ciclo, dizendo o seguinte: não fique inquieto por estas coisas. Não fique inquieto por essas coisas. Eu te pergunto hoje, você anda inquieto por essas coisas? Você está permitindo que esses valores do mundo tirem o sossego da sua alma e criem uma ansiedade? Eu queria falar para você o que Jesus não está dizendo com este texto. Seus discípulos não têm que trabalhar para ter o seu sustento. Jesus nunca está querendo dizer isso. Então beleza, eu vou ficar em casa, tranquilo, na rede. Eu já vi gente que falou assim: e eu quero o emprego de Deus, e não quero emprego qualquer, eu quero lá em cima, gerência. Tem que bater na porta da minha casa. Salmo 128, 2: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Agora coloca isso na analogia negativa. Quem não trabalha não comerá do fruto do seu trabalho, não será feliz e não será próspero. Então, temos que buscar o trabalho como bênção e prosperidade de Deus para nós. Essa é a verdadeira prosperidade. Outra coisa que Jesus não fala, que seus discípulos não precisam preocupar-se em administrar os recursos e planejar o futuro. Vamos pegar o cartão de crédito, já que Jesus está cuidando de tudo, nos dará amanhã, vamos para o shopping, é direto, vamos torrar tudo, passar o cartão de crédito, vai ficar fininho de tanto que eu vou estar passando o cartão de crédito. Agora é na pulseira, né? Agora tem uma pulseirinha, só fica assim, no cartão de crédito. Eu vou te dizer que muitas das nossas ansiedades vêm pela pressão financeira. Alguns acabam gastando mais do que ganham. E aí o negócio complica no cartão de crédito, complica no cheque especial. Porque temos dificuldade em baixar o padrão. E presta atenção, não é de agora que a nossa economia começou a mostrar nuvens escuras no horizonte. E alguns não se prepararam para isso. Não fizeram os ajustes necessários no orçamento e acabaram se endividando. E hoje, a ansiedade toma conta do coração. Eu quero dizer que uma das melhores formas de evitar a ansiedade é a boa administração dos recursos, a boa administração do tempo e a boa administração do dinheiro. E Jesus, como sempre, muito didático e lúdico, nos dá um exemplo. Provérbios 6, de 6 a 8. Observe a formiga preguiçosa, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor,
nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Versículo 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus está falando que os gentios, e aqui gentios significa aqueles que não conhecem a Deus. São esses os que ficam correndo atrás dessas coisas. Por quê? Por que correm atrás dessas coisas? Porque não têm a identidade de filhos. Ele diz, mas vocês não, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quem sabe que nós necessitamos dessas coisas? Nosso Pai Celeste. Nosso Pai Celeste. Nosso Pai Celeste. Eu, como pai, sempre procurei dar o melhor para meus filhos, mesmo com as minhas limitações. Quanto mais nosso Pai Celeste sabe do que nós necessitamos. O que a Bíblia está querendo dizer é que quando vierem as adversidades, quando acontecerem situações difíceis na nossa vida, podemos ficar tranquilos e sem ansiedade? Sim, nós podemos. Como dizia o meu amigo Barack Obama, yes, we can. Sim, nós podemos. Por que podemos? Como assim a gente pode passar por situações de aflições, de lutas, sem ansiedade? Porque nós, como filhos de Deus, temos o privilégio de conhecermos o caráter do nosso Pai. Deus não é sádico. Deus não quer que a gente entre numa jornada. Deus nos ama porque Ele é nosso Pai Celeste. John Piper, o pastor americano, diz assim que descobrimos que temos um problema, Deus já está trabalhando nisso e a solução está a caminho. E talvez hoje você chegou aqui falando de Wilson, muito interessante essa sua palavra, mas eu quero dizer que a minha vida está muito confusa nesse sentido. Parece que está tudo sem lógica. Como assim Deus está cuidando? Estão acontecendo diversas coisas que está difícil de entender. Parece que minha vida está um rabisco. Deus é o único que pode pegar um rabisco e transformar numa obra de arte. Ele é o único que pode pegar um rabisco sem lógica, sem que a gente esteja entendendo absolutamente nada e transformar em algo lindo, numa verdadeira obra de arte. Meu irmão, o nosso Pai Celeste quer fazer isso conosco hoje. Vamos aprender a descansar nos seus braços. E Jesus conclui dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando sobre buscar. Buscai, ele está falando no imperativo. Os que não conhecem a Deus, têm que buscar o seu sustento. Os que são seus filhos, têm que buscar o reino do seu Pai. Essa é a diferença. Nós não buscamos o nosso sustento, nós buscamos o reino do nosso Pai. Porque aí o que acontece? Entra a prioridade. Colocamos nele os nossos sonhos, nossos projetos, nossas motivações de vida numa esfera inegociável de Jesus estar em primeiro lugar. E o resultado disso é a promessa. Buscamos o seu reino e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não precisamos buscá-las. Nós buscamos o que? O reino. Estas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Jesus está falando sobre comida, bebida e vestuário. Jesus está querendo nos dizer que tudo aquilo que nós realmente necessitamos será acrescentado.
Ah, e se eu precisar de um carro? Se Jesus entender que você realmente precisa disso, pode ser acrescentado. Não estou dizendo que irá ser acrescentado, mas pode ser acrescentado. Por quê? O importante é saber que Ele cuida de nós a cada dia. John Stott, um teólogo britânico já falecido, quando perguntaram para ele o que significa buscar o reino de Deus e sua justiça, ele falou algo muito interessante. Ele diz assim: desejar como coisa de primordial importância a propagação do reino de Jesus Cristo. Tal desejo começará em nós mesmos, até que cada setor de nossa vida, lar, casamento, família, moralidade, vida profissional, ética comercial, estilo de vida, cidadania, seja submetido prazerosa e francamente a Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? Que buscar o reino de Deus e sua justiça envolve fazer conhecida e compreendida a obra de Jesus. Ou seja, desejar que este reino não fique somente comigo, mas que esse reino seja conhecido por todas as pessoas que Deus coloca em meu caminho. Desejar ardentemente que essa experiência transformadora que eu tive no coração seja também conhecida por aquelas pessoas que eu amo e que Deus coloca no meu caminho. E aí nós temos o projeto da evangelização pessoal, grupo familiar, ou seja, você que está orando por alguém, você que está tentando levar Jesus para alguém, você está dentro desse projeto de fazer compreendida a obra de Jesus. Viver a história a partir dos valores do reino de Deus. Os que conhecem a Deus procuram não estabelecer-se em cima de valores de consumo, de hedonismo, que é a busca desenfreada do prazer, da avareza. Os nossos valores têm que ser diferentes, senão importamos esses valores do mundo e sofremos por causa disso. Temos que semear esses valores do reino de Deus. Ontem, na ministração abençoada do pastor Zé Machado, ele falou exatamente isso, que na nossa casa, quando fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é uma palavra de efeito. Isso está querendo dizer que todas as nossas motivações, as nossas decisões pessoais, decisões familiares, os nossos projetos de vida devem ser baseados com o fato de que nós, em nossa casa, serviremos ao Senhor. Os valores do reino é que devem permear os nossos valores. E promover na sociedade as marcas do reino. Ou seja, usar os nossos talentos, habilidades, profissões, estudo. Aonde nós estamos sendo colocados estrategicamente para ali promovermos uma sociedade com as marcas do reino de Deus. Por isso, Jesus termina falando no versículo 34. Ele fecha falando, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. A gente fala de pai, e talvez o seu pai terreno não tenha cuidado de você. Talvez o seu pai terreno não tenha sido uma boa referência. Para muitos foram, mas para muitos talvez você não tenha tido um pai. Eu quero te dizer que em Deus nós encontramos o verdadeiro pai, o verdadeiro princípio e referência de um pai que cuida de nós. Jesus está querendo dizer, não vos inquieteis, porque o nosso Pai cuida de nós. Confie nessa palavra. Não coloque a sua segurança nos valores humanos, em coisas que podem se dissipar, mas coloquemos a nossa confiança no caráter do nosso Pai. Faça o que está no seu alcance, mas aquilo que não está no seu alcance, liberte-se da ansiedade, porque o nosso Pai Celeste cuida de nós. Amém. O nosso Pai Celeste cuida de nós. Feche um pouco seus olhos. Você chegou aqui inquieto. Como está a sua alma nesta manhã? O
guarde na sua mente e coração. Que o nosso Pai Celeste cuida de nós. Que não precisamos ficar ansiosos. Que os nossos valores do reino são diferentes dos valores do mundo. Que é aquilo que nós realmente precisamos, não o que desejamos, mas o que necessitamos. Não recebemos mediante simplesmente nossa força humana. Recebemos porque buscamos o seu reino e a sua justiça. Quando nós buscamos, o nosso Pai Celeste acrescenta tudo aquilo que nós realmente necessitamos. Não estamos aqui para construir o nosso reino, mas o reino de Deus. Se você chegou aqui nesta manhã com o coração inquieto, turbulento, que tal você orar e colocar isso diante do Senhor? Falar, Pai, eu cheguei aqui com meu coração agitado, mas eu quero sair daqui diferente, com uma postura diferente. Quero que o meu interior mude, para que eu seja um agente de transformação no mundo dos tempos. Quero que a minha paisagem interior mude. Que só assim eu vou saber administrar a paisagem exterior. Talvez amanhã, segunda-feira, as mesmas questões podem estar te esperando, mas o seu interior pode ser mudado. Que tal você falar isso para o Senhor agora? São as nossas convicções em tempo de incerteza. O nosso Pai Celeste cuida de nós. Pai, nós somos teus filhos e queremos agradecer por esta convicção. Saber que o nosso Pai cuida de nós. Senhor, te pedimos perdão porque tantas vezes somos levados pelo grito do urgente, que tantas vezes somos levados pelo ritmo deste mundo, pelos valores deste mundo. Mas nesta manhã, como teus filhos, queremos sair daqui com a nossa mente renovada, com a nossa mente e coração guardados por Ti, com a nossa dinâmica de vida totalmente alterada. Queremos ser transformados interiormente, para que a partir disso as mudanças exteriores aconteçam. Que possamos aprender a caminhar em fé diante do Senhor e a descansar no Teu projeto maravilhoso. E haja o que houver, aconteça o que acontecer, Tua obra em nós não terminou. A gente quer continuar caminhando, não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. Em nome de Jesus. Amém. Mas dentro de tudo isso, dessas convicções, o que acontece quando, em nossa imaginação, as pessoas são grandes e Deus é pequeno? O que acontece quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno? É o que veremos no próximo domingo, em nome de Jesus. Um domingo abençoado, em nome de Jesus, que o Senhor já nos abençoe.